Oi pessoal, acho que já começou aqui. Vou esperar o pessoal entrar pra gente fazer uma live hoje muito legal dessa sequência de lives que a gente vai fazer, que eu vou fazer agora, pra gente começar a conversar sobre coisas legais com pessoas legais. Gerlaine Moura, nossa convidada de hoje, já tá até na área, né, Gerlaine? Pessoal, a gente vai. Aliás, pessoal, como eu estou testando um microfone novo aqui, deixa eu ver aqui. Por acaso me ouvindo, por favor, me avisem. Oi, Gerlane, Oi, como vai? Tudo bem? tudo bem, Renato? Tava tentando Obrigada pelo testar com o convite. pessoal aqui. Eu tô com um fone de ouvido novo, eu não sabia se ia funcionar aqui, mas eu tô moderno demais, sabe? Eu usava fios, agora eu estou sem fios, olha que Sim. beleza. Mas tá me ouvindo? Dá para me ouvir? Estou te ouvindo bem. Obrigado por aceitar o meu convite para a gente conversar sobre o seu jogo maravilhoso. A gente ama esse joguinho aqui em Eu que casa. agradeço. Aqui só tem uma coisa que eu acho uma pena, é que o Instagram ele vira as coisas. Olha só como é que fica. A gente quando Ah, vai ler acaba lendo o contrário. cabeça Então para talvez não baixo, fique, né? talvez não fique tão assim tão claro. Mas visualmente dá para as pessoas já assimilarem um pouco, né? Sim, do sim. que é, do que é esse joguinho que você inventou e decidiu compartilhar para a gente aí. Eu vou fazer um teste aqui só para ver se eu consigo compartilhar com as pessoas. Tem algum lugar que eu acho que eu consigo fazer diferente. Tem que criar um grupo, mas vamos lá. Gerlane, se apresenta, por favor, para o pessoal aí. A turma que Sim. está do meu lado de cá, que já me conhece, mas ainda não te conhece. Se apresenta, por Uhum. favor, para nós. Ó, então, meu nome é Gerlaine, né? Eu sou psicóloga, Espera trabalho aí que eu há não estou te 15 ouvindo. anos, né? Não tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, eu vou ver se é alguma coisa aqui. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Está me ouvindo? Tô. Olha que estranho. Deixa eu trocar o meu Bom. fone para ver se é coisa com o meu. Oi. Oi. Eu tô te ouvindo Era o meu, perfeitamente. então. É o seu? Eu tô te ouvindo Não, perfeitamente. era o meu. Então vamos lá. Faz de conta que a gente começou agora. Então, oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Deu tempo de Ah, eu mais gente tô. chegar. Ok. Boa noite, O pessoal. pessoal vai entrando aí. Quem é Gerlaine Moura? Então, quem é Gerlaine Moura? Gerlaine Moura é psicóloga, trabalha com desenvolvimento pessoal já há 15 anos, né? E eu fiz uma caminhada diferente. Eu fui para recursos humanos, trabalhei uma época em empresa, trabalhei como coach, né? Implementei as ferramentas de recursos humanos, né, em algumas empresas, e depois eu senti vontade de voltar para o consultório. Então eu vim para o consultório para trabalhar com o público feminino, Renato, acredita? Então, assim, eu fiquei Sei. bem voltada para o feminino, trabalhava nas empresas com masculino, mas depois voltei para o consultório e fiquei com foco maior em mulheres, né? E como é que surgiu o Tinha uma razão baralho específica para você do público trabalhar feminino? só com as mulheres? Ah, eu acho que eu tenho duas filhas, né? Eu tenho a Cecília e a Alice. É, Na minha família tem muitas mulheres. Acho que já vem de uma geração feminina. Eu sempre tive muita Aham, facilidade, mas eu atendo homens também. Mas os meus projetos, os maiores projetos que eu desenvolvo hoje, eles são direcionados para o público feminino. Então, eu voltei para o entendi. consultório, tenho rodas de mulheres, né, que chama Florescer Feminino e Círculo de Mulheres, que é o trabalho que eu desenvolvo aqui com a minha sócia na clínica. E eu fui sentindo vontade de ter um trabalho dentro do feminino direcionado para a maternidade. Foi quando eu Ah, isso é comecei a fazer ótimo. as rodas. Foi quando eu comecei a fazer as rodas de mulheres e de mães, Pode falar né? mais dessa roda aí. Para quem não conhece, pode falar.
Você É tem bacana. o Coração de Mãe e o Florescer, não é? São dois Isso, projetos? isso. São os dois projetos. E dentro do Coração de Mãe, que é a proposta, né, que a gente vai falar hoje, o baralho nasceu, Renato, de uma necessidade de criar uma ferramenta para que a mãe levasse para a criança, né? Levasse para casa, para poder desenvolver isso, né? Como a gente fala aqui, a gente desenvolve em grupo, mas quando eu chego em casa, às vezes eu fico meio perdido de como trabalhar isso, né? Porque Entendi. em grupo é fácil, em grupo a gente tem as ferramentas, a psicologia, tem o compartilhar, que é muito rico, né? O compartilhar das mães, Sim. as experiências. Mas aí quando eu chego em casa, às vezes a gente se perde um pouco. E eu tinha o baralho no consultório, eu tinha já o desejo de criar, eu tinha outros baralhos, né? Que eu tinha de ferramenta de psicólogo. Mas eu queria criar o meu e bem dentro do foco do coração de mãe. Tanto que o baralho chama, né? Atrás aí você É, mostrou. tem o Ele tem, Coração de Mãe, né, aqui. ele tem um coraçãozinho, que é o nome do Aham. projeto, né? O nome do projeto. Então, o baralho ele foi criado para ajudar a mãe a educar o seu filho emocionalmente em casa. De tudo que a gente Deixa eu dar trabalha uma aqui. noção para as pessoas, Gerlane, aqui. Eu separei algumas cartinhas aqui. O baralho, gente, é a coisa mais fofa que tem. Aqui atrás são todos iguais, obviamente. Na verdade, esse é um jogo de memória. É a maneira mais comum que a gente, pelo menos que a gente aprendeu a brincar aqui em casa. E esse jogo de memória é diferente porque ele tem, na parte da frente, expressões Sim. faciais que normalmente sugerem uma emoção. E tem, obviamente, o nome da emoção. Por exemplo, aqui está do avesso, mas aqui é o orgulho. São só alguns, tá? Olha a tristeza. Tá vendo? Tristeza. Tanto que é óbvio, né? É evidente, assim, ficou muito bem desenhado. É A decepção, tanto que a criança menorzinha que não sabe ler, ela consegue identificar pela ela expressão facial. consegue. A gente Sim. começou a brincar com esse quando a Marília ainda não tinha, era bem menor, e ela conseguia entender. Olha aqui, Lindo. gratidão, gratidão, gratidão. Para quem gosta do coach, essa palavra é boa, né, Gerlane? Então, a gratidão foi uma invenção minha. Nos Olha aí. outros baralhos ele não tinha, mas aí eu quis colocar. Eu acho interessante a gente ensinar as nossas crianças a serem gratas. Isso é aprendido. Aham, Então, a gente pode trabalhar sim. isso desde pequenininho, né? Então, a gente, aí, E eu você, coloquei, pode falar. eu coloquei, são 22 cartas, né? Você viu aí. E eu Certo. pensei em criar uma ferramenta para a mãe levar para casa, para poder apresentar as emoções para os filhos, para que isso fosse desenvolvido, essa inteligência emocional, Renato, fosse trabalhado de uma forma natural, de uma forma lúdica, porque é natural, né? As emoções são naturais, a Sim, gente nasce com elas. E sim. então, assim, nessa cartilinha, você viu aí que você tem várias Sim. formas de desenvolver, né? De Que eu trabalhar tinha isso. Pode ser. perdido, né? Eu tinha perdido, aí eu te pedi onde é que eu consigo as instruções que eu perdi. Aí você falou, passa no consultório e pega. Aí eu achei. Ah, ótimo. Eu deixei algumas na livraria. Falei, se o Renato vier aqui, entregue para ele. Que bom que você Você pegou. deixou na palavrear, não Na foi? palavrear, porque o baralho ele é vendido hoje na clínica, né? Na minha É, clínica foi aqui, lá que eu comprei, na palavrear. na Eloá. E na Pomar Adoro Livraria aquele também. lugarzinho ali, é muito E ela é gostoso. maravilhosa. A Pomar também é muito gostosinha, assim, é uma A livraria pomar eu muito. descobri deve ter umas 3 semanas. Eu, a Camila e a Marília fomos. A Cláudia tinha um curso, ela trabalha como professora assistente na odontologia. E aí ela foi dar o curso e a gente ficou sábado de manhã aqui. Eu falei, não, vamos para a livraria. Eu tinha acabado de ficar sabendo da Pomar, e nós fomos para lá e Uhum. foi muito legal, porque a gente conheceu o Zuto, o fotógrafo, que é um cara muito legal. Fiz amizade com ele, que amizade gostosa que nasceu ali dessa manhã. As meninas Lá tem brincaram. muitas atividades bacanas. A Pomar É tem muitas muito bom. atividades. É um espaço muito gostoso, uma casa, É, um jardim, contato com a natureza, é bem bacana lá. A Melissa investe muito é, em ações hoje são educativas. duas referências que eu achei assim nessa questão de lugar, aquele lugar gostoso de livraria para você ir, são duas referências bacanas. Sim, sim. Então assim, como é que foi, como é que você materializou? Porque assim, uma coisa é a gente ter uma ideia, né? Aqui Uhum. tem a Aline está falando aqui, Gerlane, ó, que é a versão em espanhol.
pra A gente Aline é espalhar uma o fofa. baralho. Um beijo. A Aline é minha prima, mora no México, no Chile. No México, no Chile. Aline, vamos Ela tá aumentar isso falando daí, vamos assim. colocar em inglês também. Eu falei pra ela Vamos montar um ganhar grupo o no Chile mundo, que eu então. vou. É, Falei pra pode ela, ela super fazer em gostou. espanhol e em inglês também. Sim, eu falei pra ela, ela Porque super assim, gostou. hoje em Oi? dia é muito fácil a gente tem ideias e para colocar em prática precisa daquela ação, né? Precisa de Sim, movimentar. sim, E o que sim. foi assim? Foi essa vontade de ajudar as mães levarem para casa a sequência do trabalho? Porque assim, o que eu imagino? Você está fazendo um trabalho em grupo. Esse trabalho Uhum. em grupo está surtindo um certo efeito. Mas quando você vê que falta uma ferramenta para a pessoa continuar em casa, e a terapia, para quem não conhece, a terapia não se faz somente na clínica, né? Somente no Não, consultório. Você volta para não. casa e se você não treinar aquilo, não praticar aquilo, aquilo não acontece. Foi essa a motivação? Então, também, Renato, como eu já disse, eu já tinha as rodas de mães, né? Eu já tinha os grupos que semanalmente. Então, Uhum. esses grupos eles funcionam semanalmente durante 3 meses, né? Então a gente vai desenvolvendo ferramentas de educação emocional para que elas trabalhem com os filhos. Como que eu faço o trabalho? Eu trabalho as emoções da mãe. Porque a gente se trabalhando e fazendo, a gente, né, aprende, né? Treinando, exercitando, que a gente vai ficando mestre naquilo. E Essas mães é de qualquer idade? Que qualquer grupo idade. que é esse? Tem gravidinhas, tem mães de criança pequena, tem mãe de adolescente, até adolescência, né? Até adolescência. Sei. Mas a grande maioria é ali na primeira infância mesmo. E eu queria E, oferecer. e tem Pode pai falar. nessa Não história tem aí? pai. Tem alguns Ah, pais me vamos colocar falando isso. Eu pai. estou excluindo os homens, não estou excluindo. É porque o projeto está se modificando, está atualizando, está fazendo O foco é ajustes. outro, né? Porque vê essa questão do coração de mãe, do quanto a gente trabalha, para a gente trabalhar a nossa culpa, né? Porque mãe fica, descobre que está grávida, já tem culpa. Já se culpa da Aham. coca que eu tomei ontem e pode fazer mal para o meu bebê. Então, a roda foi Uhum. criada Eu como um entendo porque apoio. Pode falar. aqui em casa eu sempre fui o tipo de pai que desde o dia que a gente descobriu a nossa gravidez, eu já participo assim, intensamente, sabe? Então, Isso é inclusive essa maravilhoso. questão de culpas, tudo, eu já acompanhei e eu sei que realmente é assim. Sim. E por isso que, assim, até aproveitando, vou te interromper um pouco, tem um grupo de pais que a gente se conecta também aí pelo Instagram e pelo Brasil afora, que a gente fala muito sobre a paternidade e como a gente faz diferença se a gente fizer da maneira certa, sabe? Sim, Então sim. a maioria de nós faz esse tipo de trabalho com palestra, com as próprias redes sociais, para tentar levar para os pais a imagem de que o pai ele é tão importante quanto a mãe, sabe? Não só lá no desenvolvimento Claro, da criança para ter uma claro. referência, mas desde aquele cuidado na gestação, o cuidado Sim, mental também, né? Então, assim, a sim. gente tem uma galera aí que a gente está tentando fazer essa diferença, de trazer mais pais para essa realidade da paternidade de verdade, né? Paternidade ativa, assim. Isso é muito Então, importante. eu até acho legal se num grupo desse de mãe seu assim, se você tá me dizendo que tem pais reclamando, vamos fazer Eu vou alguma abrir. coisa. Sim, sim. Me chama que eu vou lá e Vamos falo com esses chamar. pais aí, Eu vou porque tem abrir. pai que acha que ser pai deixa ele menos homem. Eu tenho visto isso e isso é uma coisa extremamente revoltante. E eu acho bacana quando eu falo disso, porque os caras falam, cara, Renato, você tem cara de ogro, careca, barbudo, com essa cara de viking, e vai falar de que você brinca de boneca, que sua filha faz lacinho na sua barba. Não combina, Faz! não combina, né? Pois é, aí que tá. Então a gente tenta desconstruir isso, porque Isso. isso não é uma verdade, né? Mas isso é outra Porque coisa. A gente pode. tem uns preconceitos sociais, né? Que a gente precisa romper Tem. muitos, né? Que é o Aham. machismo, né? O machismo ele traz sofrimento para os homens e para as mulheres, é para todo mundo, é social, Sim. é um problema social. Mas eu quero E para as abrir crianças. assim,
ixi, aí como para a criança, porque essa função estruturante que a paternidade traz para os filhos, né? Você falando da importância, e realmente é uma condição estruturante, Renata, é uma condição de saúde mental. É muito importante, Sim. muito mesmo. Esse envolvimento, né? Porque o pai tem a sua função e a mãe tem a sua função, cada um no seu quadrado, né? Tem uma função ali para E é importante. É importante saber que, por exemplo, o pai, se ele vai ajudar a mãe, tem mulheres que não querem a ajuda do pai porque acham que o pai, de repente, vai tomar o espaço dela. E a partir do momento que vocês conseguem entender, tanto a mulher, entender que o homem faz parte, que ele tem a sua importância, e o homem também entender que eu não preciso chegar e tomar tudo da mulher, vamos respeitar, vamos dividir, vamos somar. Aí a coisa muda, né, Gerlane? É porque é parceria, é cooperativo, né? Não é uma disputa, não é uma competição, né? Você vai cuidar mais, uma competição pelo amor, né? É cooperativo. E é pro bem maior, é pro bem do filho, né? É pro desenvolvimento emocional, mental, saúde dele. Eu queria voltar um pouquinho, que você me perguntou como que eu coloquei o baralho, né? Como é que eu concretizei isso. Né? A gente estava nessa questão. Bom, a princípio, assim, a gente começa a ter uns entraves, né? E eu muito sem tempo, consultório, falei, gente, mas esse negócio acho que vai me dar muito trabalho, acho que eu vou desistir disso. Mas aí eu achei que seria muito interessante para divulgar também para as pessoas que não me conheciam, Renato, como você chegou até mim por uma livraria. Foi. Porque os meus grupos eu te procurei. Enquanto eu não te encontrei, eu não sosseguei. Então, os meus grupos são muitos ele funciona de indicação, né? Então, as pessoas que vêm até mim tem sempre um contato antes, já ficaram sabendo, ou já fizeram o curso. Então, na verdade, o objetivo foi expandir para mais pessoas, né? O baralho, para poder levar e contribuir, claro, né? Contribuir com essa, que eu falo que é a minha missão, que é trabalhar com a questão da educação emocional para mães levarem isso para os filhos. E eu tive, então, assim, o start para mim, eu já estava querendo, e eu acredito que as coisas vão acontecendo na vida da gente quando a gente coloca intenção. Para mim é muito claro isso, né? Você quer uma coisa e se você sente que aquilo tem um propósito, tem emoção naquilo, as coisas vão fluindo. Eu tive uma mãezinha que participou do meu grupo e ela é dona de uma gráfica aqui em Goiânia. A Renata, queridíssima, da Ser Gráfica, e o Cirilo, é um casal, né, que se tornaram amigos meus. E ela que fez o baralho para mim. Então, eu comentei com ela, a gente foi trocando ideias, ela me auxiliou pra caramba. Então, assim, eu tive essa ideia, mas ela que me ajudou a estruturar isso. Então, ela foi uma pessoa muito importante para mim nesse grupo, porque ela foi que falou assim, vamos fazer. Lá na gráfica a gente faz assim. Eu pensei, nossa, mas essa quantidade toda, porque gráfica você tem muita quantidade, como é que eu vou fazer? E aí ela mesmo, não, a gente coloca na livraria. Então, assim, ela é muito empreendedora e ela foi esse start pra frente, né? Foi. Então, foi uma mãe, tá vendo? Foi uma mãe que me auxiliou nisso. E aí, uma mãe que acabou adotando o seu projeto também, né? Foi. Ela gostou muito, achou legal. Fez um jogo da memória, ela fez no aniversário do filho dela. Então, a gente foi amadurecendo a ideia, eu fui estudar mais, eu fui me aperfeiçoar, buscar mais conhecimento, né? Para poder fazer algo que fosse uma linguagem clara, acessível, e que os pais conseguissem trabalhar isso de uma forma lúdica, mas com um contexto ali terapêutico, que é o meu foco, né? Esse desenvolvimento emocional. O objetivo dele... Pode falar. Como é que você chegou assim nas regras do jogo? Tem muitas variáveis, não é um negócio simples do tipo... Porque jogo de memória por si só é uma coisa extremamente simples. Você coloca os pares, vira ali, quem tirou mais ganhou. É uma coisa bem simples. Mas o seu jogo tem várias variáveis aí. Sim. Eu deixo um espaço de criação para a família. Assim, eu deixo um espaço criativo, mas na cartilinha você viu lá que eu coloco um pouquinho algumas sugestões de como trabalhar isso, né? Como trabalhar, o foco principal, Renato, é que crie um espaço seguro e acolhedor para a criança se expressar, para ela falar do dia dela,
de algo que aconteceu na escola que não foi legal, algum conflito com o coleguinha, com os primos, ou algo que está incomodando ela. Ela assistiu algum filme, por exemplo, ficou impressionada, sei lá, com alguma questão assim, querendo saber mais sobre aquilo e não falou, né? E guardou esse sentimento. Então, é um estímulo. Baralho é um estímulo para a gente falar sobre o que pensa e sente. Porque a gente não faz isso, né? Nós não fomos educados emocionalmente. Eu não fui. Eu gosto muito também da história, né? Eu como um bom contador de histórias, eu entendo que a história também ela fornece essa possibilidade de você, através de alguns personagens, você contando história, você chega na criança com aquela mensagem e você sugerindo que ela te conte histórias com aqueles personagens também, ela também te traz emoções que podem te alertar para alguma situação, né? Eu tô vendo aqui o Cadu tá mandando um parabéns para nós aqui, que Obrigada. Ele vai se ausentar para fazer o Miguelzinho dormir. O Miguelzinho é o bebê dele, uma fofura, você precisa de ver. Obrigada. Mas então aí a gente tem, então você tem as cartinhas. Isso. A questão das historinhas, Renata, eu acho fantástico assim, o seu trabalho. E conseguir, por exemplo, somar a essas histórias, trazer a questão dos sentimentos, né? Isso é muito rico, porque se você pergunta para suas filhas o que ele sentiu nessa hora que aconteceu isso e isso, o que você acha como é que ele estava? Então, ela já vai também entrando em contato com esse repertório de emoções e sentimentos. Porque a gente coloca sentimento na história. O personagem sente. Tem sempre Aqui em casa, uma vez chegou um livro da escola, toda sexta-feira vem a sacola literária. E um dos livros falava de emoção. E a gente acabou comprando esse livro depois, porque ele dava para você, embora não tivesse tantas emoções quanto tem o seu baralho, dava para a gente sugerir como é que está agora, igual você disse. Se você não perguntar, a criança não vai naturalmente falar. Não vai. Então você precisa estimular mesmo. Eu gosto muito também, assim, usando o meu contexto, que são as histórias, eu gosto de dedoches, fantoches, que você coloca na mão, e aí você percebe que a criança, de repente, por exemplo, a minha personagem é a Malu, ela tem um padrão de comportamento dela. Mas se você percebe que a Malu, da mão da sua filha, está falando de uma forma muito agressiva, ou está falando de uma forma meio triste, talvez seja um sinal para você observar o que está acontecendo, né? Sim. E aí você pode chegar com o seu baralho e trabalhar melhor para descobrir que sentimento é aquele que ela está sentindo. Outra coisa que eu achei legal que quando a gente perdeu as instruções, tinha 3 cartinhas que não faziam muito sentido pra gente. Sim, vou falar delas. Sim. O cachorro, a formiga e o dinossauro. A gente chegou a um ponto que a gente deixava elas de lado, que a gente falava assim, essa aqui não tem parzinho. Tipo, cadê o outro Depois, dinossauro? É um jogo da memória. Depois, quando eu achei as instruções de novo, que eu entendi. Isso aqui nada mais pessoal, do que a intensidade daquele sentimento. Seu sentimento ele é pequenininho, você sentiu isso de que tamanho? Do tamanho da formiguinha? Do tamanho de um cachorrinho? Ou do tamanho do dinossauro? Então isso para mim fez tanto sentido e passou a significar, assim, passou a funcionar de uma maneira diferente também. Porque se a criança entende, porque tem uma das maneiras de fazer é quando você acha o par, você pede que a criança, ou no caso a gente também, para incentivar, eu faço assim, conte uma história, conte alguma vez que você sentiu isso. É mais ou menos por aí, não é? Sim. Exatamente. Quando a gente está ali brincando no jogo da memória, e aí a gente pode pedir para elas escolher algumas emoções que ela quer falar naquele dia, né? Então, eu ganhei. Então, eu ganhei, então eu tô com todas esses sentimentos e essas emoções aqui. Escolha alguma que você queira contar uma história sobre ela. Uma história que você vivenciou, algo que você viveu, algo que você quer falar pro papai, pra mamãe, algo que a gente não conversou ainda. E a possibilidade dela expressar e do pai e da mãe ir alinhando, né? De forma realista o que aconteceu. Porque nessas horas, nessas histórias que às vezes angustiam muita criança, tem muita distorção.
Tem muita Tem distorção fantasia cognitiva. no meio, né? Muito, muito, a gente fala, eu falo muito da questão da distorção cognitiva porque a minha abordagem é a terapia cognitiva, né? Comportamental. Então, a gente vai criando os pensamentos, vão ficando distorcidos e eu vou começando a sentir por conta do meu pensamento. Eu sinto, eu acredito naquela crença, eu vou pensar conforme aquela crença. Eu vou pensar e sentir conforme aquela crença. Então, também é uma maneira de trabalhar uma forma de pensar mais saudável para a criança, uma forma realista, sem distorção, sem fantasia. E é usando isso, contando uma história, pedindo para expressar em forma de mímica essa emoção. Como é que é gratidão? Faz aí o seu corpo. É como se o seu corpo estivesse grato. Como é que ele ficaria? É tão interessante que uma vez, com uma criança, eu pedi para ela... Porque a tristeza, a minha tristezinha aí no baralho tá chorando, né? Eu falei para ela assim, me fala, me expressa no seu corpo a tristeza, mas não com lágrimas, de uma outra forma. Ela deitou no chão e ficou em posição fetal. Então, toda inclusive. Olha só. Então, assim, é oferecer essa oportunidade para que ela se expresse de uma outra forma. Porque a fala... Que às vezes não tem lágrima, né? Às vezes, exatamente, às vezes o corpo tá triste, né? E nesse caso ela conseguiu fazer uma postura bem adequada para a tristeza. E quando a gente trabalha com eles, que é uma coisa que é muito importante, sabe, Renato? Que eu falo muito isso no meu grupo das mães, que esse foi um dos grandes objetivos também, foi explicar que não existe nenhuma emoção ruim, negativa, não existe emoção... a gente tem uma tendência a colocar tudo no positivo. Do bem ou do mal, né? Essa dualidade, né? E aí, assim, a minha função é trabalhar a integração. Existe uma emoção que é agradável, um sentimento que é agradável, e existe uma emoção que é desagradável. Ok. E a vida é assim, né? E explicar também para o filho, explicar para a criança, eu trabalho muito isso com as mães, né? Como você vai trabalhar com seu filho para que ela compreenda que não tem nada de errado com ela. Porque se você fala que a raiva é errado, que a raiva é feia, que os meninos... Não, você não vai ter amizade se você sentir raiva. Como que eu vou fazer isso, né? Eu sinto raiva, eu sou um ser humano. Ó, meu irmão fala que eu tô a cara dele. Figura. Então, assim, expressar... Educar emocionalmente é conseguir falar um pouquinho de cada emoção, a serviço de que ela está aqui na minha vida agora, né? Para que a criança entenda desde sempre, desde pequenininha, que é natural, é algo natural. Eu nasci com isso. Eu preciso aprender a regular, a gerenciar isso a meu favor, né? Não ficar explosivo. Sim, com certeza. Eu quero falar hoje, se der tempo, um pouquinho do que é, né? Quais são as funções qual é a função de cada emoção. Como eu te disse, nós, a nossa geração, assim, acho que provavelmente foi difícil ou não foi, né, educada emocionalmente, porque não é um assunto que a gente tinha em casa, né, como tem alguns países. Eu não me lembro de tratar desse assunto, não. Emocional. Tem nas escolas na Europa, tem uma disciplina de educação emocional. A gente, na verdade, é incentivado a engolir isso, né? Sim, engole o seu sentimento, engole do choro. O choro que seria a porta de saída do sentimento, você já manda engolir e acabava com isso, né? Exato. E aí nós crescemos achando, né, Renato, que não falar das emoções resolve, que a forma de lidar para que eu vou olhar para isso? Por que eu vou falar disso? Melhor não, daqui a pouco isso passa. Mas não passa. Isso vai crescendo. Tudo que não é falado, não é criado um canal de diálogo, né? Da criança ou adolescente poder se expressar do que ela pensa, do que ele sente, isso vai crescendo dentro dele. Então, e isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. Porque tem... Se você... vezes... Pode falar. Ainda quando criança, você incentiva a pessoa a falar dos sentimentos e tratar isso. Chega na adolescência, fica mais fácil falar de sentimento, não fica? Muito mais fácil. Porque se você nunca falou, você chega naquela idade que você parece que quer esconder do mundo, não vai falar. Não vai falar. É bem mais difícil, Então aí é um desafio para os pais, né? Criar um canal de comunicação acolhedor, seguro, sem julgamento, né? Seja o que for que a pessoa está pensando, o que a adolescente está pensando, está sentindo, evitar esses julgamentos é interessante. E trabalhar a consciência, porque eles não estão ainda
com juízo ainda formado, né? O córtex frontal aqui, ele demora para se desenvolver, ele é a última parte que desenvolve, por isso que eles são imaturos. Porque aqui vai fechar e se desenvolver totalmente até os 20, 21 anos. É longo o processo. E a gente, enquanto pai, também acaba se vendo num monte de conflitos, né? De reações que você tem. A gente fica triste porque, nossa, eu tive uma reação ruim com meu filho, com a minha filha, não era isso que eu queria fazer. A gente se pune também. Sim. E aí você acaba se punindo, depois você fala, nossa, eu não posso transparecer, porque senão eu vou piorar ainda a situação. A gente não tem um manual, não tem curso de formação nenhum que abranja todos esses sentimentos também de nós adultos, né, Gerlane? Exato. A roda, eu trabalho isso muito com as mães, né? Da gente aprender a se acolher, da gente aprender a ser gentil com a gente, porque nós não temos... A gente aprende a ser mãe sendo mãe. Então, é tudo junto e misturado, né? E quando nasce, um filho nasce. Pai também. Então, o pai também. O pai também. Tô falando da roda aqui, tá vendo? Por causa da roda das mães. E assim, mas eu vejo muita culpa, assim... ela é muito inerente, você falando de pai, né, Renato? Mas você sabe que hoje tem um movimento diferente, mas ainda é raro. Ainda é raro. Sim. A gente vê, sim. Eu sei que você está aí num trabalho fantástico de consciência. E isso a gente se sente hoje do lado contrário da coisa, sabe? Que antigamente, toda vida, houve algum preconceito em relação à mulher. Da mulher em relação ao homem. Agora, nesse caso da paternidade, o jogo vira completamente, porque a mãe parece ser o grande objeto de conhecimento, de sabedoria e tudo, e o pai, um mero acessório que ajuda no máximo a trocar uma fralda e olha lá, se ele faz isso, ele já é um grande vencedor. E todo mundo se acostuma com isso. Todo mundo se acha que, não, tudo bem então. Tá bom assim, não, ele te ajudou, trocou uma fraldinha, já tá bom. Ele nem vomitou, porque ele trocou um cocô. Não tá bom. É isso que a gente está fazendo. E lá por exemplo, o meu blog é parceiro da revista Pais e Filhos. Lá nós somos minoria absoluta no grupo da Pais e Filhos, da revista Pais e Filhos. Quando se trata de um assunto lá, no mês dos pais, tava a gente assim, ei pessoal, os pais aqui, a gente está aqui, tá? Vamos fazer ação para os pais, pedir os pais. Mas não. A quem chegou aqui, as minhas assessoras de live. Como é que eu não Calma devagar. Essa aqui é a Marília. Oi, Marília. Dos Castinhos. Essa aqui, da janelinha, é a Camila. Oi, Camila, tudo bem? A tia tá falando oi, tudo bem pra vocês. Oi, tudo bem? Tudo, querida. Você joga o baralho? Ela tá falando que é porque ela não tá ouvindo você. Elas não estão te ouvindo porque eu tô com fone de ouvido aqui. Ok, ó. Manda um beijo. A tia quer saber se vocês... escuta um pouquinho, fala pra ela assim, tia, você que fez esse baralho legal? Tia, você que fez esse baralho legal? Foi a Cláudia eu também que chegou, fiz. cheguei, meu bem. Eu fiz esse Cláudia baralho. Tá aqui. Olá. Mais uma cliente Tudo bem? do seu baralho. É muito legal. Eu que comprei, viu? Ai, que legal. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fala pra ela aqui. Ela tá agradecendo, que bom que nós gostamos. Agora deixa o papai continuar falando com a gente. Você quer ouvir também um pouquinho? Eu também quero. Agora passa para esse lado de cá. Põe no seu falar, ouvido um pouquinho, isso. Eu vou virar um pouquinho aqui para tia ver você. Olha para cima, assim. Essa Fala, é oi, tia. Né? Oi, tia. Marília. Oi, Maria. Você gosta de jogar baralho? Sim. Sim? Gosta? É legal criar histórias dos sentimentos, né? A gente pode criar várias histórias das emoções. Opa, peraí, o telefone caiu aqui, peraí. Aí. Pronto. Tchau e pronto. Ela tem 5? Ela tem 5 anos? A Camila tem 6 e a Marília tem 4. Porque o baralho... 4 anos que custaram a chegar. Não, papai não pode contar. O baralho eu coloquei na cartilinha a partir dos 3, né? Porque por conta do desenvolvimento mesmo. Eu ia te perguntar, a partir de que idade que você tem a recomendação?
Então, a partir dos 3, a criança ela consegue já, ela não lê ainda, mas ela consegue já identificar através da expressão facial, né? Uma tristeza, Uhum. tem as lágrimas, o medo. Algumas são mais difíceis, de repente a gratidão, né? Que tem aí. O amor, elas conseguem. Então, assim, e também é uma forma de já ir mostrando, aumentar, porque o objetivo é aumentar o repertório, né? Desenvolver o repertório emocional da criança. Ela vai conseguir falar mais sobre isso. Mas, tanto é que uma das formas de se jogar é você pedir para a criança, pela expressão aqui, identificar o que a pessoa está sentindo, né? Como que ela está se sentindo, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente trabalha... Conversa lá, por favor, vocês duas. Como é que você está se... Marília, como é que você está se sentindo? Vem cá, vamos escolher uma cartinha. Já vamos avaliar a intensidade do sentimento. Vamos fazer ao vivo isso aqui. Camila, como é que você está se sentindo não deixando a sua irmã jogar bola com você? Como é que você está se sentindo? Desses aqui, ó. Vamos lá, tem duas aqui, ó. Você está sentindo... Qual desses 3 que você está sentindo? O que é esse? Pois é, olha só o rostinho aqui. Pelo rostinho, qual que você acha que tá você agora? Que não deixou... Amor. Ela tá gente boa, hein? Ela tá gente boa. É porque eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o amor, a culpa e o cansaço. Qual desses 3 aqui que você tá sentindo não deixando a sua irmã brincar com você? Deixa eu ver. A culpa? E que tamanho dessa culpa que você está sentindo? Do tamanho de um cachorro, que é médio, de uma formiguinha ou de um dinossauro? Da formiguinha, né? Eu percebi isso. Bem pouquinho. Então agora, vai lá agora e conversa com a sua irmã para ver se essa formiguinha some. Então você vê, numa brincadeira dessa daqui, que poderia ser tratado como uma mera interrupção aqui para chamar a atenção. Foi ótimo. A gente percebe. Tem que ser ao vivo, né? O que é interessante, já que você falou da intensidade, Renata, eu vou pegar esse gancho para explicar por que a gente trabalha intensidade, né? Qual que é o objetivo de ter uma formiguinha, um cachorrinho e um dinossauro? E um dinossauro. Porque, não sei se você já percebeu, mas as crianças, elas têm, quando elas estão no ápice, assim, da emoção, né, elas colocam tudo com uma intensidade muito grande. Então, tudo, dinossauro, com muita raiva, com muito medo. É gigante. É gigante. Então, quando você vai trabalhar com ela, explicando, conversando, e ela tendo esse espaço seguro para se expressar, e você vai diminuindo, né? Vai diminuindo, exato. E aí você pode perguntar no finalzinho mesmo, assim, ou da história, ou da brincadeira, fala, e agora? Como é que você tá? Como é que tá o seu sentimento, essa emoção sua? Que tamanho que tá? E aí ela diminui. Ela fala, do tamanho de um cachorro ou formiga. E aí você trabalha com ela essa questão. Filha, você percebeu que as emoções, elas vão até no ápice e depois elas vão diminuindo? Isso é o regular. Essa espera é importante para que eu não tome nenhuma decisão precipitada. Eu parar, vai passar. E passa. Ninguém fica o tempo todo. Tem uma técnica que eu aprendi que é assim, você fazer tipo aquele ciclo do tipo, aconteceu um fato aqui, sentimento de novo, então escolhe um aqui que o papai tá explicando aqui. Você tem aquela opção, acabou de acontecer alguma coisa, eu posso agir para depois ver o que aconteceu, né? Para fechar esse ciclo. Mas também tem a opção que eu posso tentar perceber antes de agir, que é o mais racional, que a gente deveria partir para esse lado, né? Esse é o orgulho. Tá vendo? Tem uns, Gerlane, que mesmo a Camila já com 6 anos, ela ainda tem dificuldade de entender, porque orgulho não é, por exemplo, não é um sentimento que ela trata muito, né? Sim. Então a gente estava falando dessa questão da maneira como você pensa, você traz... Só um minutinho, meu amorzinho, por favor. Qual que é esse aí? Alegria? Você tá assim agora? Sim. E que tanto que você tá assim? Deixa eu ver.
Ela vai ver o tanto que tá. Ela tá dinossauro de feliz, ó, de alegria. Agora é dinossauro de boa noite. Dorme com Deus. Não. Cadê eu acordando? Agora eu acordando. E aí, assim, Então a gente trabalhar, igual por exemplo, tem dia que a Camila fica, uma das coisas que me assustou enquanto pai foi uma vez que a gente repreendeu ela por alguma coisa, porque aqui em casa não tem esse negócio de criança faz o que quer, porque a gente tem limites. E a gente, desde sempre, nós entendemos a importância do limite e a gente coloca limite. Então, é claro que de uma maneira carinhosa, tentando usar coisas da disciplina positiva, que a gente acredita também. Mas o dia que a gente repreendeu que ela foi lá para um cantinho e se escondeu e agachou e ficou ali assim, aquilo para mim foi terrível, Gerlane, porque assim, eu não soube lidar com aquilo. Papai, eu tô super aqui. Então, assim, hoje, por exemplo, depois da nossa conversa aqui, eu já tenho uma ideia de chegar com essas cartinhas na mão aqui e tratar aquele sentimento dela com essas cartinhas de tamanho. Explicar para ela que a gente pode trabalhar isso para poder, se é o dinossauro, como você disse que normalmente o dinossauro que começa tudo, como é que a gente pode fazer para poder fazer virar pelo menos um cachorro e depois a formiguinha e depois sumir, né? Claro. Espera, eu vou te mostrar que eu sou bebê, porque eu Então, assim, a gente usar ferramentas como esse seu baralho, eu acho assim que são fundamentais. Tem uma metáfora que eu gosto muito de utilizar para ajudar nisso, Renato, que eu trabalho com essa metáfora nos meus grupos, que agora eu estou abrir para paz. Vamos fazer um coração de paz, que aí o coração de paz engloba, né? Mãe, a mãe e o pai. Gostei. Eu vou na próxima reunião que você tiver de mães, você vai falar para as mães para levar os pais e a gente vai lá conversar com eles. Eu vou junto. Ótimo. Vamos misturar esses pais aí, vamos trazer eles para a conversa. Era para eu ter montado um grupo de pais, porque as mães que eu trabalhei queriam que os maridos viessem. Mas eu não consegui, assim, o tempo mesmo. Foi muito corrido em agosto, eu não consegui. Mas eu ainda quero fazer, talvez eu consiga fazer esse ano. Mas olha que legal. Né? Olha que legal a gente conversar sobre isso. Porque a gente está falando hoje do Setembro Amarelo, que está falando de prevenção de suicídio. Aí eu vejo algumas pessoas falando, mas é um absurdo, que acontece isso o ano todo e só estão falando agora em setembro. Aí eu falo, gente, é simplesmente ponto. É uma campanha, é um momento que está chamando atenção para aquilo, para que se volte a falar outras vezes, sim, mas, sabe, um ponto de referência, que seja um ponto de partida para poder começar. Na verdade, e aí, então, a gente pode desmistificar isso, que já que passou o Dia dos Pais e não houve a oportunidade que você conseguiu, vamos fazer em setembro, vamos fazer em outubro, vamos continuar essa luta, assim, porque é muito importante a gente trazer essa harmonia, né, Gerlane, para dentro de casa, né? Porque o que nos torna humanos, né? São as emoções fazem parte da nossa vida o tempo todo, então é algo que a gente nasce e a gente se desenvolve e às vezes a gente se perde um pouco, né, por conta dos sentimentos, do que a gente não consegue identificar e nomear. Porque o grande trabalho, Renato, é você a gente ajudar os nossos filhos a dar nome para o que eles sentem. O processo de regulação emocional consiste em aprender a primeira coisa, a nomear o que eu sinto, a validar o que eu sinto, a não julgar como certo ou errado. É só, eu estou sentindo isso. É o primeiro passo para a regulagem. Esse é um nojo. Até porque se você só trata como certo e errado, você elimina outras possibilidades, né? Então, quando, por exemplo, você fala aqui em 3 níveis, você já quebra esse conceito. Se eu tenho 3 níveis aqui, mas espera aí, não é certo ou errado? Esse cachorro aqui, ele é fundamental nessa história, porque ou é só dinossauro ou é só formiguinha. Como é que você tá? Formiguinha? Não, nem dos dois. Eu tô no meio do caminho, eu tô com o sentimento do médio, né? Sim.
Eu, E isso é legal também, a gente poder tratar isso. e é o caminho, né? É legal e é o caminho para que a gente consiga trazer esse equilíbrio. Tem uma ferramenta que eu quero dizer da metáfora, né? Que é bacana, que é o seguinte, que vai exemplificar mais essa questão da intensidade agora da formiguinha e do cachorrinho e do dinossauro. Que é a gente falar para a criança, para ela se imaginar no mar. Ela tá no mar, mas ela é um barco. Ela é um barco. Então ela tá lá navegando. E essas ondas são as emoções. E as emoções, ora vem o tsunami, ora vem uma onda média, ora vem uma marolinha, ora tá paradinho igual um lago. Não tem nada, tá assim, pleno, né? Porque o bem-estar é isso. O bem-estar é a ausência total de emoção. Pode jogar. Eu não tô nem eufórica demais e nem triste demais. Eu tenho bem-estar. Então, se ela entender que ela não pode, né? Que ela não deveria confundir com o mar, que ela é barco, ela controla isso, porque ela tem que entender que as ondas não são as mesmas o tempo todo. Então, eu sou o barco, eu sou quem controlo, eu que controlo, né? Eu tô ali no timão, eu que direciono. Então, é trazer esse empoderamento. É uma excelente metáfora essa daí. É para ela entender que, minha filha, você é barco, As ondas estão de tsunami agora e isso vai passar. Ó, dinossauro, tsunami. Agora ia formiguinha. E para ela conseguir, uma coisa bacana é ela fazer o barquinho, sabe para que papel? Pode levar. Que a gente fazia em escola. Esse barquinho, você coloca numa bacinha para demonstrar mesmo, né? Pode mexer com força a água e aí depois fica paradinho. Legal. Para ela identificar, você é o barco. E ela porque a criança se identifica, ela consegue ver é mais fácil do que ouvir, né? Criança é concreto demais. Então é bom que ela veja como é que fica. Você colocar numa piscina e mexer lá dentro da piscina, até criar umas ondinhas, depois ficar calminho, para ela falar, você é barco. Porque ela conseguir desenvolver, entender que essas emoções realmente estão vindo e estão indo embora, eu consigo regular, porque eu consigo também dar nome para elas. Isso é fantástico. Que foi, meu Deus? Ela quer dormir? Isso aí tem... Não, o fator sono, ele é terrível. Quando chega a hora assim, qualquer coisa é razão para ficar assim. Então a gente nem assim... Só um minutinho. Não quer deixar, não. A gente vai conversar com ela e vai ver como é que a gente faz isso, pode ser? A tia vai falar alguma coisa aqui, deixa eu ouvir o que ela vai falar. Você escuta comigo? Vem cá, senta aqui no colo. Vou colocar no seu ouvido um aqui e você vai ouvindo. É a Maria? É a Maria? É a Marília. 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 Tava chamando de Maria. Vamos lá, Maria. Não tem nada não. A tia tá conversando aqui com o papai sobre os sentimentos. De como que a gente pode criar um espaço bacana em casa para a gente falar do que sente, para a gente falar pro papai como é que foi o meu dia, como é que eu me senti, o que eu estou pensando sobre esse sentimento. Que essa é uma questão interessante, Renato. Que na minha abordagem, né, eu trabalho com a psicologia cognitiva, então eu trabalho com a tríade cognitiva, né, pensamento, sentimento e comportamento. Então, o que eu sinto vai direcionar um monte de questões se eu não estiver com a razão do meu lado, né? Eu preciso estar racionalmente pronta para questionar os meus pensamentos e ver se aquilo é distorcido ou não, porque isso também vai contribuir para o meu sentimento. Então, é interessante... porque às vezes o tal do dinossauro ou o tsunami, ele vai passar por cima da sua sensação de controle, né? Sim. Que é onde a coisa acontece de forma errada, né? Sim, sim. Porque aí a gente pergunta para as crianças, né? O que você está pensando em relação a isso? Porque ele não me chamou porque ele não gosta de mim.
acho que só porque a gente foi falar de sentimento hoje, tá tendo tanto sentimento aflorado aqui hoje. Porque acho que, assim, de todas as lives que eu já fiz, nunca teve tanto sentimento aflorado Tanto aqui hoje. Dinossauro. Quando a gente fala de sentimento, é isso, vem tudo à tona. Não tem ninguém melhor do que você do outro lado aí para poder entender esse tipo de situação. Isso não me preocupa, viu? Sabe que algumas pessoas me perguntam se eu atendo criança, né? Eu não atendo criança. Interessante, não. Nunca atendi criança. O meu trabalho sempre foi voltado para os desafios maternos, porque acho que eu tive alguns desafios. Então, a gente quer depois contribuir ou gerar conhecimento, compartilhar, né? Mas nunca foi meu foco. Mas eu gosto, as emoções foram sempre algo que eu trabalhei, né? Eu sou psicóloga, sempre fui uma estudiosa no assunto. Mas eu trouxe uma roupagem maternal para trabalhar as emoções. Eu não trouxe... No grupo eu falo um pouquinho de desenvolvimento infantil, não. Você acaba falando com a criança, só que você fala pela voz dos pais, né? E aí trabalha uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar, com certeza acho que sim, mas a gente fala de criança interior, né? Todos nós temos nossa criança interior. Aquela criança... Ixi, a minha funciona direto. Ótimo! Aí... Eu trabalho a criança interior da mãe. Então, assim, a questão das expectativas que às vezes a gente traz para a maternidade, né, para a paternidade, para os nossos filhos, as crenças que a gente aprendeu lá atrás, se elas são funcionais ou são disfuncionais, e se eu estou passando isso para frente, a minha forma de me comportar mesmo, né? Todos os bloqueios que eu tive, todos os complexos que eu tive, se isso, de forma inconsciente, eu passo para o meu filho. Então... é um trabalho de conscientização. Eu trago o baralho sempre a isso, né? Qual que é o meu sentimento agora em relação a isso? Então, na roda, eu faço como se fosse as próprias crianças ali, porque todo mundo é sua criança. E trazer essa leveza. A gente, uma vez, a gente estava no treinamento e a gente foi... era sobre disciplina positiva, se eu não me engano, e a gente tinha que fazer, às vezes, o papel da criança diante de algumas situações. E aquilo é perturbador, porque você fala, meu Deus, olha como é que eu passei a me sentir como, de repente, o meu filho está se sentindo naquele momento, né? Sim. Essa troca de papéis cria empatia, né, também, é muito interessante. É a famosa viver a pele do outro, né? Sim, sim. Gerlane, a conversa, quando ela fica boa, a gente não vê o tempo passar. Como a gente não tem controle sobre isso, o Instagram, depois de uma hora, ele derruba a conexão. Então, assim, antes, a gente vai continuar conversando, mas eu queria só que você contasse para as pessoas como é que elas podem te encontrar, além aqui do Instagram, Gerlane_Moura. Se a pessoa quiser comprar esse jogo, Baralho das Emoções, como é que a gente faz para conseguir? Figurinha. A minha marqueteira. Além da Camila mostrando, tem mais alguma maneira de encontrar? Tá fazendo um merchan. Bom, o baralho ele é vendido na Palavrear e na Pomar Livraria, né? E aqui na minha clínica, no Metropolitan. A minha clínica chama Integra, fica aqui no Metropolitan, aqui no cidade de Goiás, né? Na sala 1613. E o foco eu trabalhava com baralho só nas rodas, né, Renato? Depois que eu tive a ideia de levar para a livraria. Mas toda vez que eu tenho o encontro das mães, eu vou ter uma agora de 28 e 29 de setembro, tá? Eu tenho um workshop que vai ser o sábado o dia todo e domingo até meio-dia, onde eu passo as ferramentas do que eu tô falando, as ferramentas de trabalhar a educação emocional com as crianças. Que legal. Tá? E quem tiver interesse nessa roda aí, como é que faz para... te procura aqui no Instagram para se inscrever? Como é que é? Pode me procurar no Instagram ou no Instagram da clínica, da Integra, que é Integra Psicologia Clínica, que é o IG da clínica, que aí a minha secretária vai anotando no direct, quem tiver interesse. Tá? Como a gente não está mais limitado a Goiânia, e quem está aqui, de repente, está longe aí, como até sua amiga, sua prima lá no Chile. Vou pro Chile. No Chile? Vamos fazer lá no Chile. Então, como é que
Vocês mandam se precisar? Se alguém tiver interesse em comprar, você manda pelo correio? Mando. Como é Meu que é? baralho, Manda, né? ele já foi para Dinamarca, que tem uma psicóloga que mora lá e pediu, né? Uma colega minha. A minha irmã fez doutorado em psicologia, ela morou lá na Dinamarca. Então, É. Renata Cardoso, psicóloga lá, né? Ela me mandei para ela. Uma pessoa que eu atendi essa pessoa, eu fiz coração de mãe por Skype em Boston, aí eu mandei também para Boston. Ah, que legal. Então é tranquilo. Eu sistematizei para fazer atendimento Skype, né, Renato? Porque hoje assim tudo é tecnologia. Você não precisa ficar limitado aqui na presença física, né? Não, e aí eu fiz 12 encontros, são 12 sessões, digamos, com foco no projeto. Então, eu apresento baralho, ensino baralho, tudo por Skype. O que tem de diferente é que não tem o partilhar da roda, que é riquíssimo, né? Que aí é um espaço onde os pais se colocam, onde você percebe que o seu desafio é igual ao do outro, e a gente vai crescendo junto, né? Vai construindo estratégias de enfrentamento juntos. Isso é muito rico. Então, mas isso não foi possível ainda. Não sei como. E você poderia, né, desenvolver isso em tecnologia. Eu sei que tem o Zoom, né? Que tem uma ferramenta que daria para você. Tem o Zoom. Tem o Zoom. Mas eu tô ainda caminhando, eu tô engatinhando ainda aí no processo tecnológico, tá muito ainda aqui. Mas isso é natural. A tecnologia, quando é assim, é intuitiva, fácil, ela chega e ela anda junto com a gente. A gente acaba que, quando você percebe que não tem que fazer tanto esforço assim para poder usar, acaba que ela não dói tanto assim, né? Eu sou de TI, hein? Isso é bacana, então já tá explicado, tem um caminho andado já. É verdade. Uma coisa que... Nós temos quantos minutos? Só para eu... Não tô meio perdidinho. Mais ou menos de 2 a 3 aqui, pelas minhas contas. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho muito, muito importante para os pais em relação à educação emocional, que é essa questão da metáfora, que eu acho que é bacana, é uma ferramenta legal para a criança conseguir, é concreto, né? A respiração, isso é muito importante, Renato, ensinar a criança a centrar, trazer a presença para o aqui e agora, né? Fechar os olhos, ensinar ela a prestar atenção no corpo, respirar devagar, falar devagar. Então, ela vai centrando, ela vai oxigenando o cérebro dela. Então, ela vai conseguindo se autorregular. E explicar que as emoções são agradáveis, algumas e algumas desagradáveis, sem certo e errado, sem positivo e negativo, e a função delas, que eu pego muito nisso, porque a raiva, ela tem uma função de estabelecer limites. Eu preciso ter raiva, porque senão qualquer um chega no meu espaço, né? E é uma questão de sobrevivência, eu preciso. A raiva me move a dizer não, a ser assertivo. Então, ensinar habilidades socioemocionais é muito importante para as crianças, elas aprenderem desde pequenininha como ser assertiva. Eu não sou nem passiva, nem agressiva, eu sou assertiva, porque a assertividade que me traz harmonia social. A agressividade traz muitos problemas sociais, né? Personalidade antissocial, enfim, vários transtornos psiquiátricos, inclusive, quem não consegue fazer essa regulação emocional. E eu vou trabalhando, né? O medo é uma função de sobrevivência. O medo, ele é necessário. Preciso ter medo, mas eu preciso ter um medo real, não um medo irreal que gera ansiedade, pânico, uma fobia, né? Que pode se desenvolver nisso. Então, eu vou apresentando a função de cada emoção. A tristeza. É muito interessante. Nossa sociedade não quer ficar triste mais, né? Ninguém pode ficar triste. Mas a tristeza contribui para a melhoria. A gente só muda quando a gente fica triste. Porque é um momento que a gente vai refletir sobre, né? Não tá bom minha vida, isso eu preciso melhorar, preciso desenvolver. Então, a gente só faz isso e fica triste. Então, a criança que cresce entendendo isso, ela usa as emoções dela a favor dela e não contra. Então, ela consegue regular. Isso é muito importante, né? Eu falei rápido por causa dos 3 minutos, mas com a criança eu entendo. Bem devagar para ela ir. Mas é legal, a gente pode também, Gerlane, outro dia a gente combinar, a gente faz, como diz o Albert aqui, a live tá boa do tamanho do dinossauro. Ai, que legal. Obrigada. A gente pode combinar outro dia para falar sobre essas ferramentas que você está me falando aí, ó. A ferramenta da respiração, a gente pode falar com mais calma, tranquilo. Quanto mais a gente puder compartilhar conhecimentos que vão ajudar os pais e mães aí, e os adultos que não sabem às vezes como passar como se diz, comparando com o jogo, né? A gente às vezes precisa de passar algumas etapas para a criança também, né? Mas ensinar para ela que ela precisa não só pelo mesmo caminho que eu, mas também conseguir passar as etapas. Me deu um aviso aqui, 30 segundos.
Gerlane, obrigado. Obrigada, Obrigado pela Renato. disposição. Obrigada, pessoal. Eu estou à disposição para contribuir no que for preciso. E vou montar um grupo de pais, incluindo Vamos, pais. agora sim. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Obrigado a todo mundo aí por ter acompanhado aí. Eu vou deixar essa live lá no YouTube para quem quiser ver. E se tiver dúvida, chama a gente aí.